Eu convido a todos a portarem-se de pé e abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, do verso de número 12 ao 22. Eis o que diz a palavra de Deus. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Que a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desgarrados. Seca-se a erva e cai a sua flor. Vamos sentar. Todos conhecem o fato que ocorreu no século XX, aliás, e transformou a humanidade. As duas guerras mundiais. A partir de filmes e de documentários, todos nós hoje podemos mensurar os desafios daqueles homens que foram lutar na guerra, principalmente daqueles que estavam em oposição a Hitler. Você vê nos filmes, nos documentários, o tanto de armas que foi usada na época para combater o inimigo. Você também vê as estratégias sendo ali detalhadas para que os inimigos fossem localizados e destruídos. Tudo era muito bem feito, tudo era muito bem planejado, com o fim de eliminar o adversário. Do mesmo modo, o livro de Provérbios nos instrui a usarmos as ferramentas, as armas certas para lutarmos na batalha neste mundo contra o pecado. As instruções, tanto na guerra quanto aqui, como filhos de Deus, devem ser seguidas à risca. Os subalternos na guerra, aliás, deveriam confiar no planejamento dos seus superiores. Ainda que eles viessem falhar, eles deveriam atender à voz do comando deles. E aqui no capítulo 2 de Provérbios, nós temos instruções claras daquele que não pode mentir e cuja verdade não pode falhar. Nada aqui que o pai fala ao filho é aleatório. As instruções e as consequências são lógicas dependendo do rumo escolhido. A batalha que você trava hoje é pela sua alma, é pela alma dos seus filhos. E não há nenhuma arma possível para derrotar o inimigo de nossas almas, senão a santificação mediante a palavra de Deus.
se você espera não cair nas armadilhas de Satanás, como esse filho estava sendo instruído a não cair, você precisa considerar o fim último daqueles que não ouvem as instruções do Pai. Vocês, crianças, devem ouvir as instruções dos seus pais. Caso vocês não ouçam, o final será muito ruim para vocês. Numa guerra, aliás, nem todos percebiam que estavam caminhando sobre minas terrestres. Em algum momento, eles poderiam estar lá e em alguma situação viriam a perder a vida. Talvez você esteja tratando exatamente assim a sua vida, a vida de seus filhos, a vida da sua família, tratando-a de maneira ingênua, andando sobre minas em que a qualquer momento você pode ser destruído. O filho sabe de tudo o que precisa fazer para honrar o seu pai. Ele conhece todos os deleites que estão reservados para ele, mas ele precisa colocar em prática tudo o que ele aprendeu. Não é somente guardar na mente, mas praticar. Que a sabedoria de Deus é poderosa o suficiente para livrar os filhos, os homens, as mulheres, das propostas mais atrativas e prazerosas que eles venham ter neste mundo. Muito menos você resolverá a sua situação se você relevar os seus pecados, acreditando que são pecados pequenos, ou ainda, vocês não podem imaginar que resolverão o pecado de seus filhos, relevando eles, porque eles são ainda crianças e nada causou ainda tanto estrago. Mas a verdade é que o Pai, aqui de Provérbios, se importa não somente no aqui e no agora, mas no futuro de seus filhos. Como Deus se importa com aqueles que estão nele, não somente no momento em que o reconhece como o seu Deus, mas em toda a trajetória de sua vida. A W. Pink, aliás, sobre isso disse que alimentamos-nos com a palavra de Deus somente quando nos apropriamos dela, pessoalmente, quando mastigamos aquilo que ouvimos ou lemos e o assimilamos à nossa vida. Sempre que a vida não se amolda perfeitamente à palavra de Deus, o conhecimento aumentado servirá apenas para agravar a condenação da alma. Você viu a partir do capítulo 2, a partir do verso 1, a necessidade de agir diante daquilo que você tem em mãos. E agora, o Pai descortina as consequências de se colocar nessa posição, de ter a sabedoria de Deus, de amá-la e de praticá-la. Os versos número 12 em diante, ele nos diz que, guardando esta sabedoria, nós nos livraremos de muitas perversidades. Por isso eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, aqui, versos 12 a 15, ao amor e o desprezo à sabedoria de Deus. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Essa é a promessa de Deus para aqueles que temem o seu nome. O amor à lei de Deus protege a alma e o livra de cair nos braços da corrupção. Mas esse livramento aqui é o propósito destacado neste provérbio. E, em primeiro lugar, é o livramento do homem perverso e dos apóstatas, daqueles que querem levar você para um mau caminho e que querem fazer com que você entenda a palavra de Deus
a distorcendo, mutilando-a, não a encarando como uma verdade. Aliás, o termo livramento significa essencialmente libertar de qualquer tipo de criatura que segure firme, como Deus fez com Israel ao tirá-lo do Egito. Observe, Êxodo 18, 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Esse livramento é exatamente de amarras, de modo que alguém não pode servir a Deus amarrado aos perversos, amarrado às conversações dos perversos, dando-lhes ouvido e crédito, sobretudo. O amor à lei de Deus guarda-nos das mentiras de Satanás, daqueles que outrora disseram seguir a Deus, mas logo mudaram de caminho. Aqueles que demonstram o seu ódio, não propriamente por palavras, mas a partir de como enxergam o mundo e como vivem na prática, demonstrando aos outros uma maneira contrária de servir a Deus. Os versos 13 e 14 são muito sugestivos para considerarmos com quais tipos de pessoas o pai quer que o filho tome cuidado. Observe os versos 13 e 14. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades do mal. Aqueles que negaram a aliança, aqueles que trilharam o caminho da perversidade, estes podem causar grande destruição. Os seus ouvidos estão inclinados para estes. Além do que a palavra de Deus nos mostra que estes são considerados malditos, que os inflige a confusão e o embaraço em seus caminhos, para que provem em suas obras malignas. Foi isso que o Pai falou no capítulo 1 e é isso que ele está repetindo no capítulo 2. O amor à sabedoria de Deus nos leva à vida, mas o desprezo, consequentemente, quer consciente ou não, levará à morte. Jeremias, profeta, tão conhecido no capítulo 1, o verso 16, disse: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Moisés também escreveu em Deuteronômio 28, 20: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído, repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O abandono a Deus sempre carrega sobre si obras malignas, atos de iniquidade, que sempre farão com que você prove das consequências destes atos. Essas são as responsabilidades pela desobediência descritas aqui por Moisés, as bênçãos e as maldições que estão em Deuteronômio. Elas não são exageradas e nem impiedosas. São exatamente aquilo que o perverso buscou ao desprezar a lei de Deus. Mas o livramento que Deus dá ao sábio, aquele que o ama, ele o livra de cair no mais profundo abismo. Você já pensou em alguém folgar-se em cometer o mal, em se alegrar em cometer um ato maligno? Este é o fim dos perversos. As pessoas, aliás,
não querem enxergar as circunstâncias como realmente elas são. Elas costumam criar uma imagem falsa das situações, de modo a não enxergar o perverso como perverso, o justo como o justo. Elas camuflam as pessoas como se as outras não fossem más, nem elas mesmas fossem tão más assim, e que a companhia delas não iria, de modo algum, influenciar em nada na sua vida. É exatamente assim que se inicia a corrupção da mente de um cristão. A partir de pequenos passos, o filho pode cair numa grande vala da perdição. Por isso o apóstolo Paulo e a Bíblia de modo geral nos diz, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, más conversações corrompem os bons costumes. Há centenas de apóstatas que, ao compartilhar sua visão de mundo distorcida, acabam por fazer com que os crentes caiam drasticamente. Eles defendem o que a Bíblia não ensina, eles questionam o que a Bíblia não questiona, e a cada passo que dão, eles vão se autodestruindo, vão tendo a sua mente moldada, mutilada pela falsidade. É exatamente isso que o Pai reconhece aqui, que a sabedoria está livrando. É exatamente disso aqui que o Pai reconhece, que a sabedoria está livrando o seu filho destes perversos, destes que se fogam na maldade, destes que um dia andaram na retidão, mas desprezaram agora a retidão. Mas eu chamo a sua atenção, em segundo lugar, a preservação da lei de Deus. Os versos números 16 e 19 nos inclinam para esta verdade. Haja vista que o Pai diz que o filho vai ser livrado do caminho do mal, ele acrescenta que também livra-o da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o seu marido, o amigo da sua mocidade, deixa a sua aliança com Deus, para quebrá-la, para desprezá-la, para assim arruinar não só a sua própria vida, mas a vida do outro. Mundialmente, uma minoria se importa com a quebra do 7º mandamento. Não adulterarás. Hoje, já não parece tão escancarado assim. Parece que a gravidade do pecado se esvaiu. É comum, um dia você vê alguém casado com uma pessoa, no outro dia casado com outra pessoa, no outro ano casado com outra pessoa, e assim sucessivamente, como se fosse algo normal. O propósito do Pai é aqui, de fato, mostrar que o filho, ao seguir a sabedoria, não cairá nos braços dessa mulher. Esse que parece ser um dos grandes males desde o início das eras. Porém, somente aqueles que buscaram a palavra de Deus e estiveram aptos para enxergar as suas iniquidades, somente os que buscaram a sabedoria de Deus puderam se examinar e entender que estavam errados e precisavam mudar. Salmo 55, verso 21. O salmista, enxergando a realidade da sua época, disse sobre a mulher adúltera: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, espadas desembanhadas. Essa descrição revela bem a astúcia da mulher adúltera. Ela é habilidosa na arte da persuasão, do engano, da malícia. Não é isso mesmo que diz aqui o texto, no verso 17?
a qual deixa o amigo da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus, que a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Em última análise, é a morte que flui no coração dessa mulher. Provérbios capítulo 22, verso 14, Salomão nos diz: cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Ainda que o autor fale de maneira específica sobre a mulher, não significa que mulheres também não possam cair neste pecado com homens adúlteros, com homens que também agem da mesma forma e têm o seu coração igualmente dessa mulher. Essa exortação ao filho será mais expandida no capítulo número 7, onde Salomão se detém especificamente a traçar o trajeto de um homem que cai nas armadilhas dessa mulher. Aliás, é aqui no capítulo 7 em que Salomão diz que este é como um boi que está caminhando lentamente até o matadouro. Mas os versos 17 a 19, eles não falham quanto a diagnosticar a tamanha miséria espiritual de uma época. Era assim na época dos salmistas, na época de Salomão também, e não é diferente em nossa época. Essa mulher, que continuamente ouve através dos séculos, pode ser contrastada com aquela descrita em Ruth, que antes de casar com Boaz, ela não se submete aos seus desejos sensuais. Ruth é um exemplo de mulher cuja fidelidade repousava em Deus. Ela simplesmente não considerou que somente porque o seu primeiro marido veio a falecer, ela poderia se lançar de qualquer modo ou de qualquer maneira, a qualquer tempo, nos braços de qualquer homem. De modo algum. Ruth confiou em Deus. De modo que em Ruth 3:10 nós lemos: disse ele, Boaz, a Ruth: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. De maneira geral, as pessoas, os filhos, os jovens, são chamados, a nossa época, a se entregarem nos braços da iniquidade, nos braços da perversidade, quer seja homem ou mulher. Todos hoje são chamados e tentados a isso. E, portanto, os maridos e todos que desejam casar-se um dia não deveriam negligenciar o conselho do Pai de Deus aqui em Provérbios para a sua vida. No capítulo 7, no verso 21, Salomão diz: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele no instante já segue como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Você já pensou alguém que está vivendo em plena paz, se envereda por estes caminhos? O verso 19 nos diz que estes não voltarão à vida. Estes não voltarão plenamente à paz. Serão arrasados. Serão humilhados.
não somente por Deus, mas pela sua própria consciência. E isso, irmãos e irmãs, que nos diz o Pai em Provérbios, insinuando a consequência de guardar a lei de Deus, é nada mais, nada menos do que preservar a lei de Deus. Preservar a lei de Deus não é somente cuidar das Escrituras, não é somente cuidar dos pergaminhos antigos, é preservá-la na prática também. Mas em terceiro e último lugar, observe, examine comigo a conservação dos caminhos dos retos. Os versos número 20 a 22, o Pai diz, desse modo, assim andarás pelo caminho dos homens, de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Aqui nós vemos de maneira clara que aqueles que guardam a aliança agem no melhor interesse de Deus e dos homens, não de si mesmos. Ao contrário dos apóstolos, que agem para o seu próprio benefício, para os seus próprios prazeres. Você já não parou para pensar o porquê de tanta pobreza, o porquê de tanta miséria, o porquê de tanta confusão? Não seria exatamente porque os homens não obedecem a Deus, porque as suas práticas são corrompidas, estão em oposição à lei de Deus? Esse é um motivo, não o principal, mas um dos motivos, porque Deus torna os seus filhos mais aptos para crescerem nesse mundo, para serem os melhores, para serem os mais firmes, para trilharem o caminho da paz, para trilharem o caminho da retidão, de modo que os justos permanecem na terra, mas os aleivosos, os ímpios, são eliminados dela. Só os que estão imbuídos de orgulho e de pecado podem agir contra Deus, assim como os apóstolos. Porém, os retos devem ser como a luz da aurora. Você deve iluminar os homens. Você deve iluminar o mundo. Você deve iluminar aonde os seus pés estiverem plantados. Jó, no capítulo 34, verso 4, disse: o que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Em Miqueias 6:8, o profeta também disse: ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isto mesmo que nós temos buscado nessa noite. Se assim não é, corramos para alcançar estes objetivos. É assim que Deus nos declara, é assim que Deus nos ordena, de modo que conhecemos tudo o que precisamos fazer. E caso haja alguma conturbação pelos nossos próprios pecados, não devemos infligir a Deus as consequências que nos ferem, que nos amarguram. Devemos considerar as nossas próprias iniquidades diante de Deus. Mas observe, o pai quer dar certeza ao seu filho de que se o filho não se desviar e buscar a Deus, ele terá os seus passos conservados. Você pode ter essa certeza também. Na verdade, essa certeza é para todos nós, para aqueles que estão em Cristo, sobretudo. Essa certeza de que caminhando conforme os passos de Cristo, caminharemos no caminho aplanado, reto, justo. A mente, os desejos da boca
a vida, de modo geral, será conservada pela sabedoria de Deus. É o que em várias épocas se disse, é o que Moisés disse em Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Você deve lembrar da passagem em Gênesis, aonde Jacó e Labão, o seu sogro, estão ali, em certa medida, em uma disputa para ver aquele que mais irá prosperar. De modo que não importava se Labão ficasse com as ovelhas malhadas ou não, Jacó prosperava. Porque Jacó confiava em Deus. Jacó se submeteu a Deus. Após passar pelo Vale de Jaboque, após conhecer a Deus, a experimentar quem é Deus, Jacó buscou a Deus incessantemente, de modo que as bênçãos de Deuteronômio 28 estavam sobre ele. Há milhões que só olham para estes frutos, mas não enxergam por trás os sacrifícios até se chegarem a estes frutos, até terem as recompensas das suas obras. E essa recompensa só pode vir se você for fiel a Deus. Essa é uma grande bênção, mas o retrato da maioria não é este. Retrato dos que abandonam a Deus pelos seus próprios desejos é a destruição. Deus está em aliança com o seu povo. Você acredita que Deus deu essa terra para Adão cultivá-la e aguardá-la, de modo que somente os que estão em Cristo podem entender essa verdade e executá-la na plena acepção do termo. Essa terra é sua. Por isso você deve viver para a glória de Deus. Você deve lutar nela. Você deve até dar a sua vida para que os seus filhos possam desfrutar daquilo que Deus deu a você. Mas você pode também estar na mesma situação de Asaf, ao escrever o Salmo de número 73. Você pode estar cobiçando a prosperidade dos ímpios, como possivelmente poderia acontecer com esse filho. No Salmo 73, Asaf questiona a Deus, questiona os seus próprios caminhos. Mas você só deve ser como Asaf quando ele reconheceu a superioridade de se submeter a Deus e enxergar tudo de maneira correta. Ele nos diz: quanto a mim, porém, quase me rebalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus pés, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu povo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O filho recebe a certeza de que andará pelo caminho da retidão e de que desfrutará do caminho da paz. Mas isso não significa que ele não possa enfrentar esses pensamentos, essas contradições em sua mente, de modo que
ele precisa sempre estar atento à palavra de Deus e não continuar na dureza do seu coração, mas chegar à conclusão de Asaf, de modo a que ele diga: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Você confia na verdade de que Deus pode conservar o seu caminho, o caminho dos seus filhos e o caminho da sua família, se você buscar a sabedoria dele, se você buscar a sua palavra, se você buscar o seu reino em primeiro lugar, como nos diz Jesus, que aliás, Jesus não somente diz essas verdades em Mateus 6,33, como mais uma de suas verdades. É uma promessa que Cristo faz, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você confia nessa verdade? Curve a sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, a tua sabedoria está acima da sabedoria humana. A maneira pela qual nós enxergamos a tua palavra, palavra esta que nos leva a vivermos de um modo digno do Evangelho, esta está acima de qualquer cogitação humana. Os homens não podem viver por si mesmos, a fim de te agradar. É a tua palavra, Senhor, é a sabedoria que emana de ti mesmo, que nos faz firmes e abundantes nesse mundo. Conserva-nos em tua palavra, se porventura haja coração duro aqui, nessa noite, que tu os faça reconhecer a retidão, a alegria, a paz que é trilhar e obedecer a tua lei. Te rogamos que a cada dia nos conserves em tua palavra, de modo que venhamos a colher os frutos e a vivermos piedosamente para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.